Eu quero envolver agora um cara que, quando a gente fala de processos, quando a gente fala de dados, quero envolver o Martin da Bit9, que tem soluções voltadas ali para o processo. Quando a gente fala das soluções as a service, tudo envolve o processo. Então, vou envolver o Martin para trazer um pouquinho sobre como ele trata essa parte. Boa, bom dia, pessoal. Puta, subiu a régua, né? Porque o cara me apresentou, já falou que eu faço, o cara subiu a régua. Sou o último startup, então daqui a pouco a gente vai começar um painel super bacana. Acho que é a provocação da gente pensar mais esse mercado. Meu desafio aqui é, obviamente... Aqui dentro do Cubo eu vou contar um pouquinho da história da Bit9, que ela se mescla com o que eu estou fazendo aqui. A Bit9 aqui dentro do Cubo é meio um coringa. Onde está o Oli, né? Em toda Demo Day a gente está lá, mesmo não sendo um especialista do setor. Mas por que a gente está em quase todos os Demo Days? Porque para ter essa sala lotada, provavelmente vocês abriram mão de alguma coisa que vocês precisam produzir na empresa de vocês. E muita gente aqui vai estar com o celular ainda aqui ouvindo e provavelmente vai conseguir consumir 10% de tudo que está aqui, porque dentro de casa tem uma operação muito pesada e que depende de vocês. Hoje é dia 26, fechamento de mês, relatório do gerencial está para sair, tem que ver se o time conseguiu produzir. Então tem um monte de coisa acontecendo e vocês querem aqui consumir toda essa inovação, mas também tem que cuidar da operação. Então a Bit9 se especializou em produtividade. E a nossa história ao longo do tempo se mistura com tudo isso. Então eu vou contar um pouco da nossa história para que vocês entendam como que isso se conecta com o que a gente está fazendo aqui hoje. Então, nós criamos um time certificado e especializado em cuidar de automação de processos, independente de qual seja ele, independente de que departamento ele esteja. Nós hoje nos especializamos também em cuidar dos seus processos. Então, se eu tenho um time técnico muito bom que implementa tudo isso, quem que cuida? O Serge comentou, inovação e manutenção. Não adianta inovar se a gente fizer uma vez só, isso não se tornar perene. E toda vez que a gente coloca alguma coisa em produção novo, demanda um time novo, treinado. Falamos de um monte de temas aqui novos, que vocês vão se debruçar em cima deles. E na hora que a gente falar de Open Energy, por exemplo, como que vocês vão ter um time para cuidar disso dentro da estrutura de vocês? Ah, não, eu contrato no mercado, mas vai ter gente pronta? A gente nem sabe o que vai ser a necessidade daquele profissional, então vocês vão ter que formar esse time. E foi o que aconteceu com a Bit, né? Então a Bit lançou um modelo de automação de processo as a service. Testamos isso, validamos entre 18 e 19. De cara captamos um grande cliente, que é a Porto Seguro, né? Com mais de 20 mil colaboradores e com muita demanda operacional e repetitiva. Testamos, validamos. Chegamos no Cubo, validamos que a startup estava de pé, recebemos prêmios por resolver problemas de produtividade, por ser uma startup que ajuda as empresas a reduzir o tempo com atividades operacionais. E agora a gente está num processo de evolução. Como a gente se conecta com a inovação? Quem aqui é do time de inovação das empresas? Legal. Dinâmica tem que ser rápida, senão eu ia perguntar pessoalmente para vocês, mas aqui com os mantenedores dentro do Cubo, quando a gente fala com esses agentes de inovação, a principal dor é: Martin, eu tenho acesso a um monte de coisa nova e legal. A dificuldade é conectar essas coisas novas com o meu time dentro de casa. Porque o cara, ele tem interesse. Quando eu apresento para ele, putz, isso resolve o meu problema. A Soju, cara, brilha os olhos. O cara até chora, né? De alegria porque tem alguém que vai resolver aquela dor que ele não tem gente, não acha gente no mercado, não tem solução pronta. Mas entre ele descobrir, contratar e usar, quase passa um ano. Isso é o concorrente que já nasce pronto, já nasce conectado. Você tem que correr atrás dele sempre. Então, toda vez que a gente fala com as pessoas de inovação aqui dentro, a dificuldade é engajar o time interno. E aí a gente descobriu isso e começamos a olhar o porquê disso. É porque ela tem que dividir o dia dela entre cuidar do hoje e pensar no amanhã. Só que ela tem tanta coisa burocrática e repetitiva para fazer que não dá tempo para pensar no amanhã. Quando você olha para o relógio e vai pensar,
Pô, eu vou lá para o cubo. Putz, não deu. Eu tenho certeza que muitas dessas cadeiras que hoje não puderam estar aqui aproveitando essas oportunidades ficaram presas em coisas operacionais. E vão correr atrás de vocês que estão aqui para poder se atualizar. Então, pensando nisso, a gente mudou nosso modelo de trabalho para poder atender esse público. E o que nós fizemos? Né? Então, o que nós oferecemos? Nós oferecemos uma força de trabalho digital para substituir atividades rotineiras nos processos de vocês por automações ou softwares. Então, nós conseguimos entregar um robô as a service, ou seja, você vai pagar pelo consumo, assim como muitos de vocês oferecem para os clientes de vocês o produto sob demanda, sobre consumo, você também vai poder, dentro da sua cadeia, a tecnologia sob consumo. Então, você pode ter um robô que tem a capacidade de manipular os seus sistemas, então capturar informações de um e-mail, lançar dentro do SAP, lançar dentro do Oracle, dentro do TOTOS, ou qual seja o seu ERP. Você pode ter um robô que vai te ajudar na comunicação interna ou externa, então capturando demandas e internalizando isso dentro dos sistemas. Você pode fazer o uso desse robô incorporando computação visual, ou seja, interpretar imagens, interpretar documentos, transformar isso tudo em dados, mandar para a Soju, ou conectar com um dos parceiros que apresentaram soluções que consomem essas informações, tudo de forma automatizada. Agora, todo mundo já tenha ouvido muito e percebido muito a aderência da inteligência artificial de forma prática. Né? Todo mundo já tem conversado com o chat que está rolando aí, e ele é parte dessa dinâmica. Ele vem para colaborar nesse processo e nesse colaborador digital. E, obviamente, também para quem faz o consumo de voz nas URAs. Então, nós entregamos a possibilidade de você ter um robô para automatizar qualquer tipo de demanda e processo manual da sua empresa através de serviço, através de um SaaS, com uma mandala de uma série de soluções que permite você ter mais agilidade para tudo isso. Como que eu compro? Eu compro com franquia. Então, eu quero um robô que trabalha 2 horas por dia. Isso permite que o seu ROI seja mais rápido. Então, a tecnologia ela nunca vai ter um custo maior do que você pode absorver, porque você vai comprar sob demanda. Tudo isso aqui vem embarcado. A implementação, a sustentação, o monitoramento e a atualização. Como o Nilson comentou, o Sr. também, a atualização da informação ela é contínua. O seu processo muda. Seu time de tecnologia está mudando seus sistemas. E a gente precisa adequar o robô para que ele saiba também manusear esses dados e interagir com esses dados. Então, está tudo encapsulado num só cenário. Então, o que eu fiz aqui primeiro foi mudar a lógica da apresentação. Eu apresentei o que eu faço, e aí agora a gente vai falar das dores de forma mais prática. Hoje, o mercado americano, que é um mercado muito maduro nessa questão de produtividade, entende que 85% das empresas já tem um processo, uma rotina, um time e uma área cuidando de automação de processos. Porque o objetivo deles é que 40% das atividades laborais, ou seja, as atividades de back-office, sejam substituídas por robô. Imagina quanto tempo sobra para a gente falar de inovação e tratar aqueles temas que estão por vir. Então, economiza tempo, em 71% dos casos, melhora a produtividade e aí a relação entre os colaboradores e economiza dinheiro. Geralmente, quando a gente olha para a automação, a primeira coisa que a gente pensa, tem que dar ROI. E muitas vezes tem efeitos colaterais muito benéficos. Mas, basicamente, o que o robô faz, tá? Ele manuseia as telas. Então, eu trouxe alguns exemplos. Então, a gente tem um robô lá de SAP, que ia manusear a tela do SAP, ia entrar com login, ia navegar, assim o colaborador faz. Um outro em sistema legado, desenvolvido dentro da própria empresa, então não é um sistema de mercado. E um outro robô que manipula um PDF. Captura as informações e lança isso em algum dos seus sistemas. Falando um pouquinho, então, agora, como que a gente endereça essa jornada, que eu acho que é o ponto mais importante. Hoje, boa parte das empresas já possuem algum tipo de robô rodando dentro de casa para ganhar produtividade. O que eles não conseguem é dar escala. E por quê? Porque não existe uma cultura de automação. E essa cultura tem que ser baseada em 3 fatores. Desde o público executivo até o público operacional. O público operacional engajando através de resolver a dor dele. Ele quer resultado e atender o volume que ele tem de trabalho. O público gerencial, ele quer o número.
Qual é a produtividade que foi gerada? E o público gerencial quer estar conectado com a estratégia. Como que você viabilizou a minha estratégia através dessa tecnologia? E nós ajudamos nessas 3 fases. Educando e apoiando para que vocês consigam evoluir o volume de robôs em todas elas. Quais são os benefícios do RPA? Então, eliminação, que é a automação, né? RPA é Robot Process Automation, eliminação de erros, redução de atividades manuais, aumento de eficiência operacional no seu processo, aumentar a qualidade de análise dos dados, porque você entrega dados estruturados, né, para quem vai fazer o consumo e modelagem, melhoria da qualidade do serviço para atendimento ao cliente, você diminui seu SLA muitas vezes, porque você diminui o gargalo e a burocracia interna, aumenta o engajamento do time e direciona para atividades de maior valor agregado, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. O que não te contam dessa jornada, ou quem já começou essa jornada, falou, pô, Martin, mas não deu certo lá. Tem alguns fatores. Não escolheu o processo adequado para iniciar, que é um processo de venda interna, então tem que escolher um processo muito bom. Então, escolher um processo que tenha resultado, gere valor para a companhia. Não conseguiu dar uma cadência de roadmap, porque o primeiro processo é aprendizado. Depois você vai conseguir colocar isso na esteira. Não conseguiu medir a eficiência, ou seja, o robô está funcionando, a área está feliz, mas você não fez o marketing. Não adiantou. Você não consegue provocar outras áreas a aderirem. E não conseguiu manter o funcionamento, que é a manutenção que o Serge falou, manter isso funcionando, operando e atendendo o cliente final. Então, por isso que é importante olhar esses 4 fatores para criar essa linha do tempo e você ter sucesso na sua jornada. Aqui eu trouxe alguns dos nossos clientes, então, muitos do setor de energia, dentro do agro, que é um setor que a gente aprendeu a entender. E dentro desse setor de energia, a gente começou a entender qual a produtividade de automação no dia a dia de vocês. O Ministério entrega de Minas e Energia, entrega benefícios, mas entrega muita regulação. Essa regulação é complexa, toma muito tempo e faz com que você, para colher o benefício, por exemplo, de um RenovaBio, tenha que fazer diversas atividades manuais, com Excel ou na tela do próprio sistema, para colher esse crédito. Então, automatizar é uma necessidade para que você ganhe escala, para que você tenha retorno dentro desse cenário. E outros cenários também, como distribuição, etc., que demandam muita gente em processos não estratégicos. Eu vou passar um case só, que é de jornada de automação, só para falar um pouquinho dos números e vocês entenderem como essa empresa chegou no resultado. Essa empresa está numa jornada de automação de 15 meses. Nós conseguimos implementar toda aquela cultura, desde o CEO até a base operacional. Engajamos 100% da empresa e agora estamos num roadmap de automação. A gente tem um total de 34 tarefas automatizadas, entre tarefas e processos completos. 45 dessas tarefas possuem recorrência diária, né? Então, a execução é mais de uma vez no dia. A gente economizou e evitou aqui, o objetivo dessa empresa não era a redução de custo, com demissão ou deslocamento de colaboradores. Era evitar custo com crescimento. Eles estavam expandindo, mas eles não queriam contratar pessoas. Eles queriam expandir com tecnologia e com sabedoria nas áreas operacionais. Contratar pessoas estratégicas. Evitamos 16 pessoas em atividades operacionais. Reduzimos em praticamente 30 mil horas durante esse período de economia para essa empresa. Trazendo isso no ano, dá mais ou menos 15 pessoas a mais disponíveis para a operação deles. O retorno aconteceu em 10 meses e é um caso que acontece sistematicamente todos os anos. Então, o objetivo agora é de, ano a ano, a gente buscar alcançar 30% de automação e de produtividade dentro de cada área. Acho que é isso, para não estourar muito do tempo. Fico à disposição. Quem quiser conversar mais, agradeço e bom evento para vocês.